A gente começou essa série de encontros para falar um pouco sobre os caminhos para nós tornarmos a nossa vida ainda mais extraordinária. Então, vou só recapitular para a gente se inteirar, porque um assunto acaba que pega um gancho no outro. Semana passada nós falamos um pouco sobre como é que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e as nossas emoções criam a nossa realidade, criam as cenas ou os resultados ou aquilo que acontece no nosso dia a dia. Se você perdeu o nosso encontro passado, entra aí no meu Instagram e depois assiste, tá bom? Pra gente não ficar falando muito do que já foi dito. Hoje eu quero trazer um outro assunto para nós, mas antes de eu começar verdadeiramente falando sobre qual é o nosso tema, eu quero contar uma historinha para vocês. Diz a história que um urso saiu pela floresta porque ele estava com muita fome, buscando o alimento. E ele se deparou no meio do caminho dele com um acampamento. Provavelmente algumas pessoas estavam trabalhando no meio daquela floresta e tinham saído para o trabalho, mas tinham deixado uma fogueira com uma panela com uma carne cozinhando para eles se alimentarem quando eles retornassem do dia do trabalho. E o urso farejou aquela panela, chegou perto e percebeu que era comida. E aí ele toca naquela panela, ele abraça aquela panela. E quando ele sente aquilo quente, ele se assusta, bate, treme um pouco e não entende muito bem o que está acontecendo e acha que ele está sendo atacado. Então ele vai lá de novo e pega aquela panela e agarra aquela panela com força, porque ele não queria ser machucado, porque ele naquele momento entendeu que estavam querendo machucá-lo. E ele se agarra com tanta força àquela panela e percebe que aquilo lá é uma comida que ele gruda naquela panela e não solta de jeito nenhum. Quando os trabalhadores voltam para o acampamento, eles encontram lá o urso morto, queimado e abraçado naquela panela. E a minha pergunta para você é: o que é que você tem agarrado com força e não quer soltar? Que lembranças, que memórias, que sentimentos que estão de alguma forma consumindo o seu dia a dia, te impedindo de ter a vida maravilhosa e extraordinária que você veio aqui para ter, porque você não quer soltar, porque você está agarrado a mas essa memória, essa lembrança que eu tenho é muito triste, o que o fulano fez pra mim eu não perdoo, porque é muito triste, e eu não quero largar, e eu não quero deixar de sentir, eu não quero deixar pra lá, e eu não quero soltar. Eu confesso que se eu pensar na minha história, assim, na minha jornada de vida, muitas vezes eu agi como esse urso, que não queria soltar de jeito nenhum, das dores, das lembranças desagradáveis, do sofrimento. Então, meu convite hoje para cada um de nós é que a gente olhe com amor para essas histórias. Que nós olhemos para cada um de nós, porque só cada um de nós, só eu, só você sabe de verdade como é que foi a sua jornada. O quanto de situações, de cenas tristes ou desagradáveis você vivenciou. Mas você também sabe o quanto isso dói. O quanto, quando a gente se apega a essas lembranças, a esses fatos, a essas situações, o quanto de dor, de sofrimento a gente traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, a palavra-chave do nosso encontro hoje, que é uma chave gigante de mudança, de transformação para a nossa vida, para que a gente viva a vida extraordinária que cada um de nós merece, é aceitação. Boa noite, Ana, sua linda, seja muito bem-vinda. E quando a gente fala em aceitação, não significa que eu vou olhar para toda a minha jornada, toda a minha história, para as coisas que me acontecem, para a forma como as pessoas me tratam,
com esse olhar de, tá bom, eu aceito, eu viro um tapetinho onde todo mundo pode pisar. Não é sobre isso. Mas é sobre sair do lugar de dor, porque eu entendo que eu só consigo modificar algo, olhar de forma diferente para uma situação, para uma pessoa, para uma relação, quando eu aceito que algo está acontecendo na minha vida, quando eu aceito um fato, uma situação, no sentido de, por exemplo, vamos supor que eu esteja precisando, dar um exemplo bem bizarro, assim, bem pequeno em vista das dores que a gente se causa por conta de não aceitar. A pessoa quer emagrecer, por exemplo, eu quero emagrecer, e aí, enquanto eu não aceito que eu tô fora do meu peso, enquanto eu não aceito que eu preciso fazer algo, que eu preciso mudar os meus hábitos, que eu preciso me exercitar, provavelmente eu não vou sair desse looping ou desse ciclo de estar fora do peso, e eu não vou mudar os resultados da minha vida, eu não vou mudar o meu corpo, eu não vou me tornar mais saudável enquanto eu não aceitar. Enquanto eu fico resistindo, brigando com aquilo que é, relutando em aceitar, dificilmente vai existir mudança. Porque a mudança vem a partir da aceitação. E como a gente falou no início desse nosso bate-papo sobre a história do urso que morreu agarrado na panela quente, quantos de nós, no nosso dia a dia, age como esse urso, agarrado naquilo que é quente, tá doendo, tá machucando, tá ferindo, mas eu não largo. Então o convite de novo existem situações, existem cenas, existem lembranças que ainda te chateiam, que te trazem desconforto. O convite é a prática da aceitação. De novo, aceitar algo não significa que eu não vou fazer nada para mudar, não vou fazer nada para melhorar. Muito pelo contrário, significa que agora eu vou buscar a mudança, buscar fazer diferente, buscar agir de forma diferente, mas a partir de uma consciência tomada daquilo que eu guardo em mim, das emoções, das sensações, das memórias, dos desconfortos. E aceitar também é um lugar de, se algo já... Vamos pensar aqui juntos, vamos criar uma linha de raciocínio. Se algo já aconteceu na minha vida, alguém já me tratou da forma como eu não gostaria, ou alguém falou algo pra mim que eu não gostaria, alguém fez algo que eu não gostaria, não aceitar que isso aconteceu vai mudar alguma coisa? Quer dizer, vai mudar a cena? Vai mudar o que já aconteceu? Ou vai mudar algo que está acontecendo? De forma nenhuma. Muito pelo contrário. Se eu não aceito algo que me aconteceu... Boa noite, Cassinha, amor! Seja muito bem-vinda. Que honra! Saudade de você. Se eu não olho para as coisas com esse olhar de aceitação... Como é que eu vou poder agir de forma diferente? Como é que eu vou transformar as coisas da minha vida? Como é que eu vou tornar a minha vida mais leve se eu tô agarrada a isso que me dói? Se eu tô presa a uma cena que às vezes aconteceu, misericórdia, lá no século passado. No meu caso, por falar nisso, quase tudo aconteceu no século passado. Se a gente for falar de infância, de adolescência, em épocas que a gente às vezes guarda memórias que são lá de trás, e tá até hoje ruminando e guardando aquilo, e gostando de sofrer. Porque, de novo, se eu... De repente, vamos dar um exemplo bem comum, assim, especialmente dentro da família, é muito comum que aconteçam cenas, situações da gente ouvir coisas, às vezes, a nosso respeito, que a gente não gostou muito. E por muitas vezes a gente pode prolongar ou trazer essa história lá de quando aquilo aconteceu, lá no século passado. E ainda tá revivendo e ressentindo isso. E se eu
não aceito que isso aconteceu, se eu não aceito que alguém me disse o que disse que eu não gostei, vai mudar aquela cena? Vai mudar aquela situação? Vai transformar aquela cena? Vai transformar o que o outro disse? Não vai. Mas se eu aceito com um olhar de amor para aquilo que aconteceu, entendendo que o que a pessoa fez, o que a pessoa falou, por mais duro que tenha parecido ser para mim ou para você, por mais difícil que seja engolir o que a pessoa fez ou o que ela falou, se a gente entende que aquela pessoa naquele momento fez o melhor que ela sabia fazer com a consciência que ela tinha naquele momento, quantos nós vamos desfazendo nas nossas relações, no nosso dia a dia, na nossa vida, tornando a vida de verdade muito mais leve, muito mais fácil. E de novo, isso não quer dizer que eu vou aceitar que a pessoa continue me maltratando, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas eu posso, a partir da consciência que eu tomo de que, tá, o que ela fez eu não gostei, mas era o melhor que ela sabia fazer. E agora eu olho para essa cena e para essa situação com outra consciência, entendendo que a partir desse olhar agora maduro e consciente, que aceita que aquilo aconteceu, o que eu posso fazer com essa informação? Faz sentido? Vocês percebem que é muito diferente eu olhar para uma cena cheia de dor, cheia de eu não aceito o que a pessoa fez, cheia de pobre de mim, como eu queria que tivesse sido diferente, e como eu lido com isso de um lugar de dor, e olhar para essa mesma cena com o olhar de, cara, não gostei, não me fez bem, me doeu, me machucou, mas com a consciência que eu tinha naquele momento, era o melhor que eu sabia fazer ou responder. Com a consciência que aquela pessoa tinha naquele momento, era o melhor que ela sabia fazer e responder. E aí, olhando com esse olhar de amor para essa cena, para mim e para outra pessoa, ou para as outras pessoas envolvidas, entender o que eu posso fazer com essa informação agora, mas olhando a partir do amor, não mais a partir da mágoa, do ressentimento, da raiva. A resposta é completamente outra, gente. E muitas vezes a gente nem precisa fazer nada mais. A gente nem precisa retrucar ou revidar ou ficar nesse lugar de dor e de mágoa. Simplesmente a gente permite que a cena se vá e que o nosso desfaça, porque o nosso entendimento, o nosso discernimento, a nossa consciência e o amor envolvido nessa cena desfaz. E a gente sai do lugar de dor para um lugar de leveza, porque foi o que foi. Essa frase demorou para eu entendê-la, não é entender, para eu aceitar, porque é óbvio que quando a gente está muito envolvido numa situação que traz dor, quando a gente tem lembranças muito vivas na nossa mente de cenas que foram desconfortáveis, é muito fácil alguém de fora dizer, ai, releva, ai, aceita, ai, perdoa. Quando a gente está vivenciando, só a gente sabe, né, quando a gente está sentindo tudo isso, que não é tão simples assim alguém chegar e dizer o que a gente tem que fazer. Mas, de novo, nós estamos aqui construindo um passo a passo nesses nossos encontros de consciência para nós, de entendimento que a mudança que nós queremos que aconteça na nossa vida, ou a leveza, a transformação, a plenitude que nós queremos, só depende de nós, de como nós agimos e reagimos às situações. Porque uma coisa é alguém chegar para mim e vomitar a raiva dela e falar um monte de coisa com a consciência que ela tem naquele momento a meu respeito, que me chateiam. Uma coisa é eu olhar para essa cena com um olhar de... é a consciência que essa pessoa tem. Eu não vou tomar para mim isso. Eu vou aceitar que essa é a única forma que essa pessoa tem de agir nesse momento. Ou eu vou olhar com esse olhar da raiva, da mágoa, e vou entrar nesse buraco da raiva e da mágoa, e vou trazer mais mágoa e mais dor e mais ressentimento para minha vida. Porque lembra que nós falamos na semana passada sobre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos guiarem as nossas escolhas, as nossas ações.
e trazerem para o nosso dia a dia os resultados. E resultado pode ser uma cena, pode ser uma situação, pode ser uma forma de se relacionar. E quando eu vivo o meu dia a dia nesse lugar de ressentimento, ou seja, o pensamento e a sensação e a emoção que eu guardo são de mágoas e ressentimentos, eu vou de alguma forma trazer para minha cena, para o meu cenário, para minha vida, mais pessoas, mais situações que validem aquilo que eu estou sentindo. Ou seja, eu vou trazer para o meu dia a dia mais cenas desagradáveis para eu continuar me sentindo, ó vida, ó céus, ó azar, pouco amada, pouco merecedora, sendo desrespeitada. Então, uma das grandes, se não talvez a maior chave de mudança de verdade na nossa vida é a aceitação. Aceitar o que foi como foi. Se pudesse ter sido diferente, teria sido diferente. É claro que aqui não dá pra gente aprofundar muito esse assunto. Meus alunos, eles fazem outros exercícios. Dentro dos treinamentos, a gente faz exercícios de olhar com mais profundidade para essas cenas, essas memórias, essas informações, para ir olhando com consciência e com amor para as cenas, para ir realmente tomando consciência do que é que foi de verdade, de qual foi a nossa percepção a respeito das coisas, para que a gente possa mudar. Mas hoje eu queria que a gente ficasse com essa informação de se existem situações que ainda te incomodam muito, se existem cenas que você vivenciou, pessoas que falaram coisas pra você que te chatearam demais, entenda que primeiro, você não é aquilo que o outro diz a seu respeito. Porque o que o outro diz pra você a seu respeito é uma visão dele, a partir das informações dele, das crenças dele, das memórias de dor dele, das vivências e experiências que ele teve. E não necessariamente é a verdade a seu respeito. Segunda coisa, se algo aconteceu e foi desagradável, te trouxe dor e sofrimento, entenda que foi o que foi. Foi o melhor que podia ter sido para todo mundo que estava envolvido naquela cena, porque muitas vezes a gente julga algo como bom ou como ruim, baseado nas informações que nós temos, nos nossos aprendizados, nos nossos valores, nas nossas crenças. E quando nós estamos envolvidos na situação, a gente não consegue enxergar um motivo maior para aquilo, porque, acreditem, nada acontece por acaso na nossa vida. Só que quando nós estamos dentro da situação, a gente não consegue enxergar com esse olhar de fora para entender para que aquilo está acontecendo. Que aprendizado a nosso respeito aquela cena ou aquela pessoa está trazendo. Porque é sempre um aprendizado para nós. Aprendizado para o lado aparentemente bom, dentro do nosso julgamento de bom ou mal. Para mostrar para nós que nós estamos no caminho certo, de olhar para dentro, de curar nossas dores, nossas feridas e trazer mais cenas e situações positivas para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Ou aprendizado de mostrar para nós que ainda tem muita dor, muita mágoazinha, muito ressentimento guardado em nós e que de alguma forma também nós precisamos cuidar e curar e transformar para que a nossa vida se torne de verdade mais leve, mais plena, mais abundante. Então, assim, hoje eu quis ser breve porque é um assunto que dá pra gente passar a noite toda falando, mas como eu disse pra vocês aqui, em pouco tempo não dá pra gente ir muito fundo, mas dá sim para nós voltarmos o nosso olhar para cada um de nós, lembrando que toda mudança que nós queremos ver acontecendo na nossa vida precisa partir de nós. Nenhuma mudança acontece de fora para dentro. Nenhuma mudança acontece, nenhuma transformação de verdade acontece na nossa vida se não for de dentro para fora. E quando a gente fala de dentro para fora, significa que é desse olhar amoroso, de novo, muito amoroso para nós, para todas as emoções que a gente guarda em nós, para todos os sentimentos que a gente guarda em nós, para que a gente possa devagarinho, olhando com amor para cada uma dessas cenas, entendendo hoje com consciência
que todas as cenas acontecem para um bem maior, para um aprendizado nosso, a nosso respeito. Que todas as cenas, que nenhuma cena está ou acontece contra nós, mas é justamente para favorecer o nosso crescimento, esse nosso olhar com amor para nós, para entender que parte nossa precisa ser curada ou transformada. E o passo terceiro de aceitar que o que foi realmente era o melhor que podia ter acontecido naquele momento, seja isso uma palavra que alguém disse, a forma como alguém me tratou, a forma como eu tratei alguém, alguma situação desagradável que nós vivenciamos nessa nossa jornada temporariamente humana. Mas de novo, quando a gente pratica olhar para as coisas com esse olhar de tá, eu não gostei do que aconteceu, mas eu aceito o que aconteceu, porque se pudesse ter sido diferente, teria sido diferente. Sai o peso dos ombros, sabe, gente? É indescritível a sensação de a gente olhar para dentro e perceber que quando nós aceitamos as coisas como elas são, quando nós aceitamos as pessoas como elas são, a gente transforma nossas relações, porque muito do ressentimento, da mágoa, da dor, do sofrimento que a gente vivencia no nosso dia a dia vem porque nós também não aceitamos as pessoas como elas são. Ah, não, mas pensa comigo se não faz sentido. Quanto de ressentimento ou de mágoa a gente tem porque alguém fez algo para nós ou falou algo a nosso respeito e aquilo doeu porque a gente não gostaria que a pessoa tivesse falado ou agido daquela forma. A dor e o sofrimento não vem geralmente pela coisa que aconteceu em si, mas vem pelo monte de histórias que a gente se conta depois. Nossa, mas que injustiça. Nossa, mas como assim eu sou tão boa pra ela? Como é que ela foi fazer isso pra mim? Nossa, mas eu amo tanto essa pessoa. Como é que ela me trata dessa forma? Não. Entende? Quer dizer, o sofrimento, na verdade, raramente ele vem da cena em si, da situação em si. Mas ele vem desse monte de conversa que fica acontecendo aqui na nossa mente a partir de algo que aconteceu, a partir de algo que alguém falou. E muitas vezes essas conversas nos colocam nesse lugar do julgamento, no sentido de não aceitar o que a pessoa disse, não aceitar que ela é daquela forma, não aceitar que ela pensa daquele jeito, não aceitar que ela age daquela forma. E aí a gente sofre, porque a gente queria que fosse diferente, porque nós gostaríamos que a pessoa agisse de forma diferente. Não tem como mudar o outro. Tem como mudar como eu me sinto em relação ao outro. Tem como mudar o que eu penso em relação ao outro. E aí, voltando para a aula passada, né? Para o nosso encontro passado. Os meus pensamentos e os meus sentimentos é que vão trazer as cenas e as situações para o meu dia a dia. Então, se eu mudo a forma como eu penso a respeito do outro, se eu mudo a forma como eu me sinto ou eu sinto e percebo o outro, pensamento gera uma emoção, que gera uma ação e traz um resultado. O resultado, sim, pode ser a mudança do outro. A mudança na forma como o outro me trata ou trata você. Mas a mudança, esse resultado, não veio porque eu quis que o outro mudasse. Entende a diferença? O resultado positivo ou a mudança que eu vejo no outro veio a partir da mudança do meu estado interno. Da forma como eu escolhi enxergar o outro. Da forma como eu penso a respeito do outro. Da forma como eu escolho enxergar a outra pessoa ou a situação ou a cena que eu vivencio. Perdão. Então, a mudança que eu quero ver fora só pode acontecer ou só acontece a partir da mudança que vai acontecer dentro de mim. Não tem outra forma. E é por isso que o exercício que nós vamos fazer essa semana, anota aí no seu caderninho, para quem já tem um caderninho dos nossos encontros, e quem não tem, trata de providenciar. Anota aí.
O exercício e o treino que nós faremos essa semana é o treino da aceitação. De novo, aqui a gente não consegue falar muito profundamente, mas se você perdeu de alguma forma o decorrer desse bate-papo para entender do que nós estamos falando mais profundamente, assiste de novo, que hoje a live está até mais curtinha. Mas o nosso exercício da semana é olhar para sensações, para cenas que ainda nos incomodam, que ainda trazem algum tipo de desconforto para nós, com esse novo olhar de aceitação, no sentido de eu olho para a cena, eu não gosto do que eu vejo, eu não queria que ela tivesse sido dessa forma, eu não gostaria que tivesse se desenrolado dessa forma, mas hoje eu aceito. Eu aceito que eu interpretei talvez de forma equivocada a cena, eu aceito que eu me senti triste, chateado, sim, eu aceito que o outro fez o que ele sabia fazer naquele momento. E quando eu olho com esse olhar de amor, aceitando as coisas como elas foram ou como elas são, aceitando as pessoas como elas agiram, como elas foram, como elas são, eu diminuo, eu devagarinho vou eliminando o sofrimento da minha vida. Porque as cenas, sim, elas podem nos causar dor. Algo que alguém falou pra mim pode me trazer dor. Mas o sofrimento que aquela cena traz vem desse ficar ruminando, de não aceitar, de dizer, ai, tinha que ter sido diferente. É isso que traz o sofrimento. É ficar ouvindo e criando um monte de historinhas a partir daquela cena. Isso é aceitar, não é esquecer que algo aconteceu. Ah, deixa pra lá, faz de conta que eu esqueci. Não é sobre isso. Mas é sobre olhar com olhar de amor, olhar com olhar de consciência. É sobre entender que se pudesse ter sido diferente, teria sido diferente. E estar atento a esse monte de historinha que a gente conta a partir daquela cena. Porque é isso que traz o sofrimento. A cena em si, sim, pode ser dolorida. Mas olhar com consciência e com aceitação desfaz o nó. E evita esse sofrimento que vem depois, a partir dessas vozes que ficam contando um monte de histórias para nós. Sobre injustiça, sobre maldade, sobre egoísmo, sobre essa infinidade de vozes que vão ficar conversando com nós depois. Conosco depois, perdão. Então vamos lá, o exercício dessa semana. Pega uma situação que te incomoda ainda, alguma cena que você vivenciou, que você experimentou e que te trouxe dor naquele momento, que foi desagradável, e escolhe olhar para essa cena com os olhos do amor, o amor que você é. Com esse olhar de eu não concordo, ou eu posso não concordar, mas eu aceito. Aceito que a pessoa fez o melhor que ela sabia fazer com a consciência que ela tinha naquele momento. Aceito que eu fiz o melhor que eu sabia fazer com a consciência que eu tinha naquele momento. Eu aceito que muitas vezes eu não entendo o pra quê das situações, porque eu tô olhando aqui linearmente, eu tô envolvida, tem emoção minha envolvida naquela cena, então eu não consigo enxergar acima do campo de batalha. E quando eu entendo que existe sempre um porquê e um pra quê, especialmente um pra quê de tudo acontecer na nossa vida, que sempre é uma forma do nosso crescimento, é sempre um sinal, um sinalizador de que existe algo em mim que eu preciso cuidar com amor, sempre com amor. Eu vou trazer muito mais leveza para minha vida quando eu fizer esse movimento de olhar com consciência para as coisas. Então, é meu convite para cada um de nós, que a gente treine esse olhar durante essa nossa semana, até o nosso próximo encontro, de aceitar as pessoas como elas são, mesmo que elas não sejam como nós gostaríamos, porque todo o sofrimento das relações acontece porque a gente gostaria que a pessoa fosse do nosso jeito, que elas gostassem das coisas que a gente gosta, que ela quisesse aprender as coisas que a gente quer aprender e faz sentido, que a pessoa estudasse aquilo que a gente entende, que ela fosse da nossa, sei lá, da nossa mesma fé. Ou seja, quando a gente de verdade se coloca nesse lugar de olhar para as coisas, para as pessoas com amor e com aceitação, não tem como a vida não se tornar muito mais extraordinária, muito mais leve. Então é esse meu convite para nós, que é meu treino também nessa semana,
olhar para as pessoas, para as cenas, especialmente aquelas que ainda trazem desconforto para nós, com esse olhar de consciência, que é essa consciência que nós estamos juntos criando e trilhando nesse caminho de buscarmos a vida extraordinária que eu mereço ter, que você merece ter, porque todos nós estamos aqui como filhos de Deus, como extensão da fonte, para vivermos vidas extraordinárias. Ok, amores? Beijo do meu coração pro de vocês e até semana que vem.